Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office e hoje nós temos o nosso convidado aqui, o Marcelo da Apple. Marcelo, obrigado, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado a vocês, prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Eu vou pedir até Bom. para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória aí do escritório. Vamos lá. Bem, eu me formei em 99 na Belas Artes e aí trabalhei desde o início em projeto corporativo. Acabei trabalhando no Piratininga e comecei lá numa área de projetos e obras corporativas. Gostei da dinâmica e segui nessa carreira de especialização em corporativos. Eu trabalhei depois na sequência no Rocco Associados, que hoje é a Plurkins. Aprendi muito lá com os sócios na época, né, o Fernando e o Vidal. Depois tive uma longa trajetória também na Thiery Von Hatt, também onde aprendi muita coisa, o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina, então não dá nem para chamar de escritório, eu chamo de empresa, porque é uma grande empresa. E a partir de 2021, eu abri meu escritório, obviamente especializado em corporativo, e tem um fato muito interessante, porque foi no meio da pandemia, né? 2021 a gente estava no meio da pandemia. E eu não tinha como abrir um escritório, né? Então eu acabei começando, obviamente, um escritório em casa, né? Fiz um escritório em casa e, obviamente, eu não podia ter uma equipe, não podia ter pessoas trabalhando comigo, enfim, estava todo mundo isolado. E aí, como eu estou mais de 20 anos no mercado, eu conhecia muita gente e eu comecei a conversar com as pessoas por vídeo, por telefone, enfim, como era possível. E arquitetos, maquetistas, construtoras, enfim, tudo que a gente precisa numa cadeia, num processo de projeto e obra de escritório. E aí foi onde eu comecei a ter uma receptividade muito boa das pessoas. Você está com o seu escritório, que legal, pô, quero trabalhar com você. E aí eu comecei a montar um hub de relacionamentos, vamos falar assim, que é o meu forte. Na verdade, esses anos todos de arquitetura corporativa, acho que um dos pontos fortes é de conhecer muita gente. Acho que é o que importa na vida, inclusive, né? A gente ter relacionamento, conhecer outras pessoas e evolução, enfim. E aí, com esse ponto, eu comecei a montar uma estrutura onde eu não precisaria ter as pessoas fisicamente comigo. Não daria nem para chamar de home office, porque, na verdade, era a minha empresa espalhada por aí. Então, para vocês terem uma ideia, uma das minhas melhores arquitetas mora na Austrália. Então, flui super bem o projeto. A gente se fala muito por WhatsApp, por vídeo, enfim, foi uma coisa muito legal. E eu estou aí nessa carreira. O meu foco é trabalhar no corporativo, mas em escritórios de pequeno e médio porte, né? Então, você fala assim, eu tenho um escritório de 5.000 metros, vai se mudar uma empresa. Não é. Não é. Tem um nicho no mercado para isso, não é onde eu quero atuar, entendeu? Eu gosto de atuar muito, conversar muito com o dono da empresa, né? Então, sentar na mesa com os donos, tem acontecido muito de ter o dono e os filhos na mesma empresa. Acho que a parte mais gostosa desse processo é isso. Vou te falar que mais que 50% dos meus clientes se tornam amigos. De ligar e falar, e aí, vamos tomar uma cerveja, e aí, vamos ver um jogo, vamos almoçar e tal. Eu acho que isso para mim é o que mais importa. Eu falo sempre que nós arquitetos, a gente é uma ferramenta para os clientes conseguirem realizar o sonho deles. Então, eu não imponho nada quando quero ouvir. Então, assim, me fala o que você precisa, me fala a tua história, me fala o que você tem na cabeça e eu, com a minha expertise, vou conseguir te ajudar, te orientar num caminho para a gente chegar num resultado bacana. Então, essa evolução de projeto, de conceito, vai acontecendo junto, comigo e com o cliente. E aí, eu faço acompanhamento da obra também, eu tenho parceiros
de perfis diferentes de construção, porque às vezes eu tenho uma obra que preciso entregar em 1 mês e meio. Eu tenho uma obra que eu não vou sair de dentro, eu vou ter que fazer essa obra e eu vou estar aqui, o escritório vai estar funcionando, é o famoso trocar o pneu com o carro andando. Então tem um perfil de empresa para isso, né? Não é toda empresa que também tem uma expertise para fazer isso. Então também tem esse leque de construtoras e eu faço questão de estar gerenciando o processo. Já não fiz questão há uma época e é um... Como é que eu vou te falar a palavra? Talvez não seja um desprazer, mas acontece muito da gente fazer o projeto junto com o cliente. Tá legal, tá ótimo, é isso, vamos em frente. Mas eu vou acabar fazendo a obra aqui com um amigo meu e tal. Tá bom. Não querem que eu vá olhar, fiscalizar, pelo menos, para ver se está sendo feito. Como é que tá, né? Não tem problema. Aí ele me liga, queria que você viesse aqui, terminamos a obra e tal, para ver como ficou. Enfim, é um pouco... você fala assim, puxa, mas isso a gente tinha discutido tanto de fazer esse brise ou esse porte que você tirou. Na época tirou, porque deu um problema de interferência, a gente tirou. Então, assim, não é nem só custo mesmo, sabe? Às vezes é uma interferência que, não pensamos numa solução, então tira. Então, acho importante, como arquiteto, acompanhar até o final da obra, para que o projeto, aquele que a gente idealizou juntos, aquele sonho, aconteça de verdade, né? Não fique, estava bonito no 3D, mas a gente não conseguiu fazer igual. Então, acho que o meu papel, e acho que o mais importante que eu quero que fique aqui como mensagem eu quero construir o projeto junto com os clientes, acho que a minha ideia é essa, ouvir eles, a gente precisa aprender a ouvir, né? E tornar esse sonho realidade. Eu falo muito que hoje com a internet, enfim, né, com tudo que acontece, a facilidade, a inteligência artificial aí, todo mundo vira arquiteto, né? Então, você chega no cliente e ele já sabe o que ele quer. Não, até a questão com aplicativos, né, que tem inteligência hoje. Eu já me peguei, Gustavo, num arquiteto chegar para mim e falar assim, não, você não sabe, eu escrevi um briefing, falei mais ou menos como era o cliente, coloquei o logo do cliente e mandei para a IA. Ele fez o projeto para mim. Meu Deus do céu, falei, que medo. Então, aí me preocupa uma coisa assim, porque eu acho que cada escritório de arquitetura, cada profissional, cada conceituador, acho que ele tem uma essência, né, de como criar o projeto, né? Onde está a essência disso, né? Porque se passa para uma máquina, para um robô, e aí... É a tua vivência, né? É a tua vivência. Então, cada arquiteto tem um traço, um jeito de enxergar aquilo, porque é o teu DNA, a tua vivência. Você viveu aquilo, você teve um repertório, né, na sua vida, de conhecer lugares, conhecer coisas, estudar influências, coisas, né? Influências. Então, a IA... Mas será que a pressão por prazo também não leva a pessoa para o caminho mais fácil? Pode ser. O mercado corporativo é muito assim, né? Se você parar para pensar hoje, estou conhecendo um cliente hoje, em 90 dias o escritório dele está pronto. Né? E é essa expectativa que o cliente do corporativo tem, né? Ele tem lá um budget, ele tem um prazo e ele tem uma missão. O projeto sempre tem uma missão, né? Um objetivo. Seja preciso colocar mais gente, seja preciso melhorar o modelo como as pessoas estão trabalhando, ou esse escritório já está antigo, eu preciso atualizar ele. Então, são esses 3 pilares. E quando você já tem esses objetivos traçados, o prazo está aqui. Fundamental. Não posso mudar porque preciso começar a rodar a partir do dia tal. E meu custo é esse. Então, pode ser. Mas eu vejo muito residencial também fazendo isso, né? Então, acho que até o modelo de casas mudaram, né? Hoje você vê as casas todas quadradas, né? Onde eu vi esses dias uma pessoa falando assim, foi um post, na verdade, fala assim, casas na praia, nos anos 80, casas na praia, casas na cidade, casas no campo. Tudo... Aí agora, casas na praia, casas na cidade, tudo igual. Tudo igual. Tudo igual, Então, quer dizer, até onde, né? Qual é o caminho que a gente vai, né? Então, eu não sei se a palavra que eu vou usar, os arquitetos que me perdoem, isso é um pouco de preguiça, entendeu? Vou usar IA.
Eu entendo que ferramentas, né, hoje de inteligência artificial são para facilitar, Pra facilitar, acelerar pra- processos, Exato. mas É assim... meio, não fim, né? Exatamente. meio, mas Exatamente, eu entendo nisso. a gente usa muito isso aqui no Office, tudo, né, para várias coisas, né, para melhorar até, inclusive, É sempre com a supervisão de um adulto, né? sempre. É importante. Não, Escuta, nós mesmos, né? Desculpa, nós É. mesmos. Aqui, nós estamos fazendo uma conversa, né? Um bate-papo. Que IA que tem aqui? Não tem IA aqui, né? Não tem. Então, as pessoas precisam voltar um pouquinho também. Marcelo, pra- voltando um pouquinho para trás, você Diga. trabalhou em escritório inicialmente de 20 funcionários, depois de 50 e depois de mais de 1.000. Como é que foi voltar para você trabalhar como praticamente É, autônomo? eu vou te falar, não foi fácil, Luiz. Por quê? Primeiro pelo desafio, né, de empreender, de ser autônomo, Uhum. que dá um belo frio na barriga. Mas eu acho que principalmente pelo meu perfil. Eu sou um cara que sempre, como eu te falei aqui, sempre gosto de relacionamento, sempre tive com muita equipe, sempre fui gestor de equipes grandes onde eu trabalhei. E gosto disso. Inclusive, teve uma época que eu estava num cargo, talvez fosse um cargo que todo mundo gostaria de ter dentro da empresa, mas eu me vi num momento que eu falei assim, opa, eu não tenho time, porque eu flutuava nos times, né? Eu era um líder estratégico de arquitetura, então eu flutuava nos times. Eu falei, eu não tenho um time meu, não tenho uma equipe, eu sempre fui meio paizão, assim, sabe? Gostava disso. Acho que muito pegando um pouquinho do meu grande herói, meu pai, né? Que sempre foi um grande herói para mim. Então eu sempre fui um cara assim. E aí, de repente eu estava sozinho, não podia ter uma equipe, porque eu estava numa pandemia. Assim, foi difícil, mas eu achei que ia ser pior. A resiliência das pessoas em entender o momento da pandemia, e entender de que, sim, eles conseguem trabalhar e ter uma sinergia mesmo a longas distâncias e com as dificuldades todas, me impressionou. Me impressionou a eficiência. Até hoje eu tenho um hub ainda de serviços para mim, vamos falar assim. E funciona muito bem, porque o entrosamento, né? Vou fazer 5 anos de empresa, esses 5 anos o entrosamento só melhorou. Então a gente fala, olha, projeto tal, fazer uma reunião de vídeo, explicamos o conceito e tal, já começa a desenvolver, já começa a maquetista. Então, quer dizer, você começa a olhar não só para você, né? Qual a minha dor disso de não ter mais uma equipe, mas você começa a olhar e fala assim, poxa, o mercado mudou bastante. Sim. Funcional. Ficou funcional não ter também todo mundo no mesmo espaço. E aí a gente vai para um outro ponto, que é o que a pandemia trouxe para o mercado corporativo, né? Eu acho que assim, vamos lá, dando um passo para trás também. O ser humano não gosta de mudança, né? A gente sabe disso. Então, quando entrou a pandemia, todo mundo na sua casa, o primeiro sentimento foi, putz, fora o medo, que todo mundo já tava, mas o sentimento em relação ao trabalho foi, e agora? O que vai ser? Mas eu vou estar em casa, bem melhor. Então, primeiros meses, todo mundo, maravilha, estou em casa, mas o que será? Passou aquele período, fala, que ótimo, nossa, estou trabalhando de casa. Para quem tinha condições também, né? Porque tinha muita gente que não tinha condições. Mas para quem tinha condições, falava, que delícia, estou trabalhando de casa, estou com a minha família, meu cachorro, enfim, tá uma beleza. Chega um certo momento que o ser humano acostumou a trabalhar de casa. E aí falou, opa, agora você vai ter que voltar para o escritório. Mas voltar para o escritório, puxa. Tudo bem, a gente brasileiro ainda tem uma saudade, né? Aquela coisa mais caliente, quero ver as pessoas, quero abraçar, quero estar olho no olho. Foi menos dolorido. Mas daí fala assim, puxa, estava tão bom ficar em casa. Não, então vamos considerar ainda que eu vou ficar um pouquinho em casa.
Então aí veio um home office, né? Os 2 dias, 1 dia, dependendo da empresa, quanto tempo vai ficar. E aí veio uma outra coisa que eu falei assim, poxa, mas eu estava em casa, no meu aconchego, eu sentava no sofá da sala, às vezes, para trabalhar com o notebook, ou ia para uma poltrona gostosa, olhava para o jardim, tinha uma vista. Mas chega aqui para o escritório, tá tudo cinza, tudo fechado, tudo essa luz, não sei o quê. Não, vamos levar o conceito casa para dentro do escritório, né? Então todo mundo começou a tem que ficar aconchegante, tem que ficar. Isso acho que foi a coisa boa que a pandemia trouxe para o mercado corporativo. Elevou, né, o nível, né? Elevou o nível, Conforto. conforto acústico, luminotécnico, visual, térmico. Então, eu vi o Alessandro aqui falando com vocês também, é um cara fantástico, adoro ele, entende muito de ar-condicionado, então ele falou muito bem. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né? Até com o ruído do ar-condicionado, que antes o pessoal nem dava bola para isso. Mas é uma coisa até te interrompendo, porque a gente, num período do office, a gente mudou de um escritório para o outro. Eu estava numa avenida que tinha um barulho. Eu estava habituado com o barulho. Quando nós fomos para aquele escritório, né? Que era 250 Numa metros de avenida. Saiu da avenida, foi para a rua. Ah. Saímos e viemos para a rua, mais tranquilo, com pouco carro, praticamente todo fechado, tinha só uma janela, entrada, enfim. Eu tive que mandar trocar os reatores das luminárias, porque o reator incomodava. Impressionante. Tá vendo? Barulho do reator. O barulho do reator é uma coisa que, assim, antes você estava habituado com ônibus passando, buzina, Exato. coisa, não. E quando você sai daquilo, foi a grande... O silêncio acusa incômodos. Inclusive, a gente vai ter uma conversa com o Marcos, né? Marcos Couto, sobre isso. Sobre isso. Ele é impressionante também em relação à acústica. É aquela sensação de você estar no avião, no avião está tudo ótimo. A hora que você sai do avião, Nossa, que delícia. Que alívio, como é que eu estava, né? Isso às vezes acontece no escritório também. Tá no escritório até tarde, então você tá com aquele ruidinho. Pum, desliga o ar-condicionado geral, né? Fala, nossa. Que conforto, né? Que conforto, né? Então as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né? Com essa qualidade do ambiente de escritório. Mas os conceitos que hoje a gente vê em todos os projetos, colaboração, os momentos de concentração, biofilia, poxa, quer dizer, quando a gente estava na pandemia, ninguém lembra, a gente tem memória curta, né? Quando começou a pandemia, você lembra aquela onda de amor que existia? A gente precisa, o céu rosa, todo mundo, isso é um sinal. Foi bom, porque pelo menos alertou as pessoas para a gente ter, né, um pouco de natureza dentro do escritório, um pouco de humanidade dentro do escritório, né? Tem que trazer isso, né? A gente precisa parar de fazer aqueles ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Eu até te perguntar sobre isso, essas influências, né, dos seus trabalhos, seus projetos, né? Onde você vou te acaba falar, buscando ir? Eu acabo buscando mesmo na minha vivência. Eu acredito muito em Deus, na energia, nessa conexão que a gente precisa ter com nós mesmos. Então, tenho grandes amigos arquitetos que também me ajudam com isso. Conversas, né? Enfim, a gente acaba tendo relação com muito arquiteto e isso ajuda a aumentar nosso repertório. Então, assim, biofilia, eu acho que... E biofilia, quando a gente fala, a gente já sabe disso, né? Não é planta e tal, mas, por exemplo, a madeira aqui é gostoso, né? O clima que fala assim, eu não estou em algo severo, que me agride, artificial, né? Acessibilidade nem se fala, então, mas é algo que me preocupa bastante. Iluminação natural também. Iluminação natural. Dos projetos que eu estava vendo. Teve algum ponto de virada que, assim, agora o pessoal está começando a prestar mais atenção para a iluminação natural? Olha, eu acho que tem um pouco do pós-pandemia. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Porque eu me recordo bem de projetos um pouco mais antigos
que você colocava persiana em tudo e ficava fechada. A pessoa preferia não ter o sol para poder estar trabalhando. Artificial. Tanto que até hoje eu falo, ainda tem alguns clientes que falam assim, eu prefiro que na divisória tenha persiana. Eu falei, se vai botar a persiana, ela vai viver fechada. Ninguém vai abrir a persiana. Então não põe a persiana. Na janela, as mesmas coisas. Você põe uma persiana, ninguém vai lá e vai abrir. Então você tem que tomar cuidado, obviamente, com insolação. Sim. Isso prejudica o ar-condicionado, aí a gente vai para a sustentabilidade, né? Mas precisa tomar cuidado, porque é isso. A luz solar, obviamente, tem que ver norte, sul, fachadas, enfim. Mas traz uma sensação maravilhosa. Bem-estar. Poxa, assim, trabalhar num ambiente fechado e num ambiente que tem luz natural é outra coisa. Né? Eu estou fazendo um projeto agora, uma reforma, e é quase um retrofit, porque a gente está mexendo em muita coisa, é um prédio monousuário. E aí, de repente, a gente está lá fazendo a obra, o funcionário da consultora bateu e falou assim, tem uma janela aqui atrás. Eu falei, não, peraí, como assim? Fomos buscar os projetos antigos do prédio. Era uma sala de reunião enclausurada, não tinha janela nenhuma, era porta de vidro e tal, mas não tinha 3 paredes. Uma janela maravilhosa, fechada com gesso. Eu falei, manda abrir isso daí, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, mudou, todo mundo usa a sala. Aí a cliente fala assim, nossa, a sala está sendo super usada. Depois que você abriu a janela, eu falei, não abri a janela estava lá. Mas na época que foi feito, não, fecha, fica bonito, né? Então, eu acho que teve muita interferência de, não, vamos pensar mais na vida, né? Vamos pensar em como a gente fica num ambiente de trabalho de uma maneira gostosa, como se a gente estivesse em casa. Né? É uma questão de saúde, né? Saúde. Sem ter que ter horário de banho de sol, né? Porque o cara está trabalhando, mas não é preso. Né? Exatamente. Não temos rooftop, então não tem onde você tomar sol, vai ter que ir lá para a rua tomar sol. Senão você fica 12 horas sem tomar sol, porque às vezes não dá nem para sair para almoçar, né? Né? Tem isso também. Antigamente a gente fazia, a copinha, a cafeteria, né? Faz no cantinho ali, sobrou um espacinho ali, faz a cafeteria naquele cantinho. Né? Hoje não, a cafeteria fica na janela, né? Né? O work café que a gente fala, né? Quer dizer, você vai trabalhar, você vai tomar café, onde as ideias vão vir, fica na janela. Né? As pessoas ficam na janela, né? Não tem mais as salas fechadas na janela. Então, até teve um projeto muito engraçado, que é em Santo André. Aliás, é um polo ABC, um polo que eu atuo bastante. Foi por pura coincidência, mas tudo começou com esse cliente. Ele me indica para um monte de gente lá. Ele me chamou, ele falou assim, olha, eu aluguei esse andar, mas de quem eu aluguei, já tem uma arquiteta que ele me indicou e ela fez um estudo para mim aqui e tal. Mas eu não sei se é isso. Você não quer fazer um estudo para mim? Eu falei, tá bom, para conhecer, né? Óbvio. Sim. Tem arquiteto que não vai conhecer o andar. Antes de fazer o projeto. E ainda pede para ir fazer o projeto. Tira foto para mim. Tem que ir lá, não adianta. Tem que sentir, tem que ver a insolação, ver a fachada, ver a vista. Eu fui no andar dele. O andar dele era fantástico. Era uma laje retangular que era vidro e vidro. Só essa parte de trás dessa fachada que era o core do prédio, com os elevadores e escadas. E o projeto que tinha da moça, ela estava colocando um monte de sala na janela. Fechava toda a luz do escritório da dentro. A hora que eu olhei aquilo, entrei no andar, falei, tá. Eu fiz totalmente ao contrário. Joguei as pessoas na janela, fiz as salas grudadas para cá. E a hora que eu mostrei o 3D para ele, ele falou assim, que? Isso aqui é aquele lugar lá? Eu falei, porque você ia no andar e tinha um monte de parede, né? Sim. Não tinha feito a demolição ainda. Eu, não, pelo amor de Deus, eu quero fazer o projeto com você. E aí, o projeto, a obra, e era o dono da empresa com os filhos, muito legal. E amigo dos filhos, enfim. Aí, eu falei, vou fazer uma filmagem, as fotos lá, né, de como ficou. E eu tava no dia lá, quando o dono, o pai deles falou assim, tem que combinar nada. Ele falou, ele chegou e falou assim, na vida, Deus nos dá alguns presentes, né? Esse escritório, esse projeto foi um presente de Deus.
Eu estava do lado, assim, arrepiei, me emocionei. Claro. Então, assim, aí você começa a falar assim, pô, é isso, entendeu? Eu acho que o mais importante no trabalho que a gente está fazendo, né? Acho que ser arquiteto é isso, entendeu? Fazer o bem para as pessoas. Como é que a gente faz o bem? Projetando um espaço para as pessoas estarem bem, as pessoas estarem conectadas, as pessoas estarem felizes. Nosso maior arquiteto é Deus, não é? Fez tanta coisa maravilhosa, tudo que está aí, a Tem gente, que se usar, né? Pô, a gente não consegue fazer algo para as pessoas poderem usufruir disso, que elas se fiquem bem, se tornem talvez melhores. Melhores é uma palavra forte, né? Mas tornem pessoas que curtam mais estar num ambiente. Então, acho que essa é a maior satisfação, pelo menos para mim, eu vejo dessa maneira, de ver a alegria de um cliente falar assim, nossa... E essa frase dele foi o que me impulsionou muito, sabia? Então, nos seus projetos existe um equilíbrio assim, entre funcionalidade, estética? Então, tudo que eu estou falando aqui não viabilidade funciona, econômica, né? Porque não funciona se a gente tiver o lado consciente da história, né? É óbvio que a gente precisa seguir o budget do cliente, o tempo do cliente e a funcionalidade. Então, como eu falei, se eu ter essas três vertentes, o objetivo do cliente, ele tem uma função para aquilo, ele tem por que eu estou fazendo essa obra? Então, às vezes o cliente fala assim, olha, eu trabalho de uma maneira aqui, tá ótimo, né? O trabalho rende, os funcionários, os colaboradores, todos trabalham super bem. Eu não quero mexer, às vezes fala isso, eu não quero mexer no layout. Eu quero mudar a cara do escritório, porque a função tá boa, mas a estética não tá boa. E às vezes tem o que precisa mexer nos dois e tem outro que só precisa mexer na função. Ele fala assim, olha, eu fiz o escritório há 1 ano, 6 meses, tá tudo novinho, tudo bonito e tal, mas não funciona, as pessoas não estão se encontrando, as pessoas ficam isoladas, né? Eu fiz os phone booths, legal, as pessoas ficam escondidas no phone booths, né? Não usam para determinada função. Então tem alguma coisa errada. Então tem, acho que funcionalidade é um pilar, porque, de novo, o que você está falando, não adianta ter nada disso do que eu falei e o escritório não ser funcional. E, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado, porque isso é um desafio para o arquiteto. Tem muito cliente que a gente chega e ele fala assim, olha, planta é essa aqui, meu escritório está assim. O que a gente precisa fazer é o seguinte, tá vendo essa sala? A gente tem que dividir ela em 2, tá vendo isso daqui? A gente precisa fazer isso. Ele já tem toda a fórmula, né? Na cabeça dele, a função daquilo vai ficar resolvida daquela maneira. Então a gente tem que ouvir, em primeiro lugar, deixar ele expor tudo. Isso eu aprendi muito com o Fernando Vidal. Ele sempre, eu entrava na reunião com ele e às vezes eu começava a falar, me empolgava e atropelava o cliente, né? Fernando E ele falava, deixa primeiro ele falar, é ele que tem que falar, ele que tem que expor. Ele já está chamando aqui a gente, é ele que tem que expor as ideias dele, do que ele quer, e a gente, com a nossa expertise, entender. Então, é normal a gente encontrar cliente nesse perfil que já sabe a solução, né? Mas não, você tem que ouvir a necessidade dele. Na verdade, por trás disso está a necessidade dele. Então, você tem que ouvir isso e aí, com a expertise que a gente tem, pondo coisas. Olha, mas se fizer isso, você já pensou nisso? Por que você está querendo dividir essa sala? Então, é um bate-papo. Como a gente está vendo aqui, é um bate-papo, né? Por isso que eu gosto muito de estar conversando com o dono da empresa. Cliente. Com o cliente final, porque o Facilities, ele também está presente nesse dia a dia, o RH também está presente nesse dia a dia, mas nada como a palavra do cliente final, né? Porque às vezes ele muda de ideia no meio da reunião, né? O CEO me disse que ele quer a sala de 12 pessoas. Na hora que você conversa com ele, você fala assim, mas para que 12 se você pode ir junto com a sala? Porque você raramente tem 12, você tem mais 6 ou 8. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Mas a sala de 12 era uma verdade absoluta para toda a empresa, que ele queria uma sala de 12. Então, essa conversa eu acho muito rica e importante para o processo. Sua experiência que vai
né? Tem que contribuir, Explicar, né? Se a gente não conseguir somar ou ajudar o cliente, é natural. Ele mesmo vai falar assim, obrigado, Marcelo. Você veio aqui, me ouviu e não me ajudou em nada, então, quer dizer, como é que eu posso fazer um trabalho junto com você? Às vezes o cliente também nem sabe qual a necessidade que ele tem, né? Às vezes você tem que ser um consultor de negócios para ele também, né? Exatamente. A gente vê muito disso também, bem colocado. Ele chega, às vezes, numa reunião e fala, minha empresa não está funcionando assim, e não sabe por quê, né? E aí a gente fala, você está separando, né? Está colocando o financeiro numa sala fechada, o jurídico na sala fechada, a administração na sala fechada, e aí você fez um lugarzinho para todo mundo se encontrar. Não vai funcionar, né? As pessoas precisam ter, a empresa precisa ter uma fluidez, né? Precisa ter um lugar para se notar? Precisa. Precisa ter um lugar para ter uma reunião privativa? Precisa. Precisa ter um lugar para ter uma reunião informal? Precisa também. Né? Então, obviamente, para você ter uma reunião informal, você precisa ter mobilidade, precisa ter tecnologia. Né? Às vezes acontece isso. O cliente está tão preso num paradigma que você vai lá e fala assim, mas todo mundo aqui tem CPU. E aí, como é que você vai criar uma área colaborativa onde ninguém tem um computador para levar, projetar alguma coisa, né? Você vai todo mundo no caderno. Então, obviamente, a tecnologia tem que estar embarcada. Mas tem muito disso, do paradigma da empresa. E se ele não ouve, né, o que está acontecendo no mercado, como é que as empresas estão se comportando, ele fica parado naquilo. Porque não é o dia a dia dele, né? Ele está cuidando do negócio, né? Isso é um papel nosso, óbvio, da gente levar. E eu fui recentemente no escritório, que é uma metalúrgica, né? E eles têm um escritório fabril grande, bastante pessoas. E eu comecei a falar um pouquinho, né? Olha, podemos fazer isso. Tem um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui. Eles estavam olhando para mim arregalado. Eu falei, meu Deus do céu, será que eles não querem nada disso? Eu tô falando uma viagem aqui para eles. E aí, acabou a reunião, a diretora me chamou de canto e falou assim, nossa, quanta ideia boa. A gente nunca pensou nisso. Porque não é o mundo deles, né? Não é o mundo deles. Mas eles têm que começar a olhar para isso. E é óbvio, de tudo que eu falei, talvez eles vão absorver 30%, 40% só, porque também a empresa não faz assim, né? Não faz. Precisa ter um processo gradual de mudança, de cultura. Cultura. Teve uma época que eu até trabalhei muito com change management, com os grandes sábios, Cláudio Andrade e Marcos Azevedo. Aprendi muito com eles nisso. E é maluca a história. Você acha que as pessoas não vão assimilar. Você começa a conversar, começa a mostrar dados e fatos de que isso muda mesmo, e as pessoas ficam assim. O cliente não entende essa linguagem. Até ele pagar para ver. Quando ele começa a ver que a coisa começa a mudar, as pessoas começam a entender de uma maneira muito mais fácil do que, né, o bicho-papão não é tudo isso. Nossa, a empresa voa. Eu sempre tenho a curiosidade, eu sempre faço essa pergunta, quando você entrega um projeto, tá pronto, você chega a explicar o conceito do projeto para quem vai estar usufruindo? Boa pergunta. Normalmente não, né? A gente sempre explica para o comitê do cliente, né? Quando na época que eu fazia o change management, sim. Porque aí a gente, na verdade, explicava para a empresa inteira. É mudança de cultura, mudança de cultura. Você tem que explicar o porquê que tá aquilo. Explicar o porquê do espaço, porquê assim, você vai ver. E as pessoas te olham meio assim, mas elas vão entendendo, ninguém né? Mas o teu ponto é bem interessante. Eu acho que, como eu trabalho num nicho de pequeno e médio porte, eu acho que é muito fácil de eu chegar para 40, 50 funcionários e poder explicar como funciona o espaço. É uma boa ideia, gostei. Obrigado. Algo mais. Até aproveitando o gancho, talvez até venha novidades aí da arquitetura, porque há pedidos, talvez eu comece até a migrar um pouquinho para uma área de residencial, comercial. Muita gente me pergunta, você não faz apartamento, não faz casa?
não faz uma loja, um restaurante? Eu falei, puxa, eu sempre fui apaixonado por fazer escritório, né? Eu gosto mesmo disso. Uhum. Esse mundo de, em 3, 4 meses, eu conhecer uma pessoa que está precisando de uma ajuda e entregar para ela o que ela nunca imaginou, A solução, putz, né? isso para mim me fascina, né? Com tempo exíguo, né? Com tempo Poxa, curto. roda muito rápido, né? E você consegue ver o sorriso da pessoa em 4 meses. Até aproveitando um pouquinho disso, foi aí que eu me dei conta que eu queria ser arquiteto. Uma história engraçada. Eu tinha 12, 13 anos e minha avó estava construindo uma casa em Santa Catarina. E comprou um terreninho e eu conheci o terreninho e ela começou a fazer uma casa. E aí, sei lá, se era férias de julho, era no meio do ano, assim. Ela falou, eu vou para lá, vou ver como é que tá a obra. Eu falei, vamos, tô de férias, vamos, eu vou também. E aí eu cheguei na obra, era um sobrado a casa, e tava ainda na parte de baixo. A escada tava começando a sair, assim, né? E eu entrei na obra, comecei a olhar aquilo, comecei a ver as plantas, né? Nunca tinha tido contato. Comecei a ver as plantas, e daí eu falei pro engenheiro lá, que não tinha nem arquiteto, quem fez foi um engenheiro, né? Minha avó, né? E tal. E aí comecei a ver a planta, eu comecei a me localizar na planta, né? Olha, aqui é a cozinha, olha a escada saindo aqui, e ali vai vir a água, olha a caixa d'água vai estar para lá, porque aqui tem um banheiro. Aquilo me começou, eu falei, gente do céu, que maluco essa história. Foi picado. Aí fui picado, voltei no final do ano, não estava pronto ainda, mas voltei no final do ano, mas já estava no andar de cima. Então aí comecei a subir no andar de cima e comecei a olhar, falei, gente... Aí tinha que começar a escolher revestimentos, né? Fui com a minha avó, com a minha mãe, na loja de material de construção, olhar revestimento. Nossa, tem que se preocupar com a torneira, com o sifão, com o azulejo. E eu falei, caraca, que maluco, né? E até hoje eu vou nessa casa, eu falo, gente do céu. E aí, me picou uma vez. A segunda vez foi quando eu comecei a fazer escritório, porque é muito rápido, né? Você entra num espaço vazio, sem nada, uma pessoa falando o que ela quer, como ela gostaria, e de repente você volta 4 meses, 3 meses depois, entra com ela e fala, olha aqui o que você queria. Isso é... Qual foi o projeto assim, mais rápido que você teve que fazer? Do tipo, ter 15 equipes no mesmo andar para fechar um projeto? Com você dormindo nele? Foi a época que eu trabalhava, foi um grande aprendizado, na verdade. Foi a época que eu trabalhava no Piratininga, e eu trabalhava numa equipe que só fazia um cliente específico. Era um banco que tinha sido comprado por outro banco e precisava mudar radical. Nós temos outra imagem corporativa, não é nada disso que estava aqui. Então, só que era um andar por final de semana. Um andar de mais ou menos 1.200 metros por final de semana. Então a gente entrava numa sexta-feira, 6 horas da tarde, e saía na segunda-feira, às 6 da manhã. Nossa Senhora. E é bem isso mesmo, dormia debaixo da mesa. Então era o eletricista abrindo o piso elevado, fazendo a tomada, o outro botando a escada para pendurar a luminária, e o outro pedindo licença para instalar a divisória, e aqui o cara colocando o móvel. Peraí que eu preciso botar o móvel, vocês estão demorando para tomar. É uma loucura, mas foi um aprendizado de obra corporativa que eu, sim, agradeço até hoje, porque não é só o projeto, né? Você precisa entender a parte de orçamento, você precisa entender como executa isso. Né? Relacionamento bonitinho. Com o pessoal, relacionamento com equipe, com a equipe, né? Porque o arquiteto, ele faz um pouco desse elo de comunicação, né? Com o fornecedor, com construtora, com cliente, né? Ele é uma peça principal importante. Se você não tem relacionamento aqui, vocês vai, né? A coisa trava, né? Até pegando um gancho nisso, como você esteve envolvido no meio da obra, isso que você está falando do conceito do banco, que passou por toda a reformulação, né? Como que você vê como era a arquitetura naquele momento com a arquitetura hoje? Corporativa? Corporativa. Mudou muito, né? Se parar para pensar, nossa, mudou muito, porque antes eram mesas. Mesa.
sala de reunião. Ó, enchia de sala de reunião, independente se eram pequenas, médias ou grandes, você precisava dessa quantidade. Não existia métrica, né? Sim. Não existia assim. Você ia no cliente, ele falava, eu preciso de umas 8 salas. Eu tenho 8 salas aqui, me atende. 8 salas. Não tinha uma... Não, mas espera aí, quantos funcionários você tem? Quantas pessoas em escritório? Esses caras, eles não saem da mesa porque é um trabalho concentrado, fica na mesa. Então a gente separa um pouquinho ele. Não tinha isso. Eu tenho 100 funcionários. Ponto. Né? O máximo que a gente recebia era um organograma. Olha, quem é o financeiro, quem é o jurídico, ponto. Hoje a gente está valorizando muito mais o colaborador, né? Hoje o projeto é feito para eles, né? Sim. Obviamente tem uma definição corporativa de empresa, né? Mas hoje o foco do arquiteto é o colaborador, né? Para reter. Você vê num espaço como esse, por exemplo, aqui, quem que não gostaria de trabalhar aqui? Sim. Você tem algum feedback depois da empresa de como é que tipo de mudança teve em termos de produtividade, de retenção? Óbvio que não é só o projeto, é todo um conjunto, mas... É um conjunto, sem dúvida. Se não tivesse parceiros bons de construir, parceiros bons, fornecedores bons, isso nada acontecia, sem dúvida, é um conjunto. Eu vou te falar, além de eu ter boa parte dos clientes como amigos, a grande parte, vou te falar, 90%, a empresa fez isso. Muda, não tem jeito. É perceptível, né? Muda o mindset dos funcionários, muda. Eles começam a trabalhar mais felizes, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de se comportar. Aconteceu isso, inclusive, numa empresa. As pessoas falavam muito alto, era muito agito, era muito... Ô fulano, tenso. A hora que o escritório novo ficou mais calmo, mais tranquilo, mais biofilia, mais luz natural, né? Os tons pastéis mais gostosos, uma madeira mais clara. Antigamente, madeira clara era madeirinha porcaria, né? Porcaria, né? Lembra? Teve a época do marfim, lembra? A onda do marfim. Mas depois virou tudo madeira escura que é nobre, lembra? Hoje não, hoje o ambiente é mais agradável, mais gostoso. Somente os escritórios de advocacia. Isso que eu ia perguntar. Você tem projetos de escritórios de advocacia, né? Tem. Então, assim, como é que hoje é? É naquele ambiente sisudo ou já começa... Mudou radical. Aliás, é um nicho que eu adoro trabalhar, adoro advogado para trabalhar. Eles são muito objetivos, sabem o que querem. E ajuda a gente nos problemas, né? Qualquer coisinha a gente pergunta. Se tiver... Mas é um nicho que mudou muito também. Muito. Eles não... ainda existe, não dá para falar que é 100%. Ainda existe cliente... Tradicional, né? Tradicional. Mas ele já vai por um layout mais moderno, mas ele ainda gosta da madeira escura. Ok, não tem jeito, é um gosto pessoal. Gosta do livro ainda, do sócio, gosta do livro e tal. Ainda tem muito disso, quer mostrar o livro, né? Quer mostrar o livro. E ainda tem muito cliente que acha isso importante também, né? Eu quero ver, mas não tem um livro no escritório de advocacia? Cadê a Constituição? Cadê? O código, como é que eles consultam as coisas? Então, ainda tem muito esse viés, não dá pra, mas que melhorou muito, melhorou. E é isso. Isso aqui podia ser um escritório de advocacia. Hoje dá para fazer um escritório de advocacia assim. Mudou a cabeça das pessoas. Até porque há 30 anos atrás você tinha um escritório de advocacia com 5, 10 funcionários, 10 advogados. Hoje você tem até 1.000. Exatamente. 1.000 advogados associados. Mas uma coisa que ainda persiste, eu posso fazer um apelo aqui para os advogados que vão ouvir. Tudo bem, eles podem te processar depois. Eles ainda persistem naquela questão de hierarquia, de ter a sala fechada. Ainda existe isso. Muitos ainda existem. Muitos abriram mão, né? E aí você vê alguns advogados com bitor, que trabalhou, tinha sala, não tenho mais, tal. Mas é uma coisa cultural, tradicional, que ainda persiste. Melhorou muito, mas ainda persiste. É que eu acho que o sistema judiciário, ele é muito focado em hierarquia, né? Assim, do procedimento, o juiz, tem um ritual. Isso até a gente até consegue... Explica, não justifica, mas explica. Exato.
Né? Mas isso nas empresas, de uma forma geral, já melhorou muito. Né? Porque antes era sempre os aquários, sala, e estagiário na frente. Antes era isso. Né? Madeira escura, livro, carpete escuro. E era uma coisa assim, eu me lembro disso bem. Numa fase de projeto, já em obra, um cliente bem grande, não vou falar o nome para não ser processado. Mas você trabalha para escritórios? Tudo bem. 10 centímetros. Minha sala está menor 10 centímetros. Fulana. Por quê? Porque entrou no caixilho ali, a gente fez para não... não. Nossa. Minha sala tem que ser igual. Então... Vaidade. Isso envolve já um pouco vaidade, mas melhorou muito isso. Em termos de conceito, projeto de advocacia melhorou muito. Muito. E aí o que eu tenho feito, o meio termo, que muita gente tem aceitado eu não tenho a sala fechada, mas eu tenho uma privacidade de alguma maneira, né? Tem um painel de vidro aqui que me dá um pouco de privacidade, mas não uma sala com porta, entendeu? Tem alguma separação que dá para... E também não dá, né? A pessoa, por mais que eu faça vários phone booths, que ela vai lá se concentrar, estudar um caso e tal, ou várias salinhas de reuniões pequenas, tem algum momento que ele está ali no telefone, tocou, ele precisa falar, não dá tempo de ir até um phone booth, ele também precisa ter um pouco de privacidade. A gente tem que entender a função. O arquiteto não é dono da razão, né? A gente primeiro precisa entender o negócio do cliente. Né? E a gente tem que, no caso, né, os escritórios têm que entender também que tem uma geração nova entrando nos escritórios. Né? Como tem uma geração nova entrando nas empresas, convivendo com as outras 3, quiçá até 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Também isso acaba impactando. Né? Isso é um belo desafio. Um belo desafio, né? Porque é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Acho que é a melhor maneira que a gente pode fazer isso, mas é difícil a gente entender a cabeça das gerações, né? São diversas. Eu estou ali no meio, ali um pouquinho para cima, mas mesmo as gerações mais antigas, vamos falar que a minha, ou as mais novas que a minha, é difícil você entender como eles pensam literalmente. Então você acaba montando um conceito que, de certa maneira, tem que permear todas. A todos, né? Mas sempre vai acontecer, e já aconteceu, a gente está fazendo um projeto, concluiu, fez a obra e tal, e volta o cliente e fala assim, puxa, tem um espaço aqui e o pessoal está reclamando e não sei o quê, porque está muito aberto, porque tem muito barulho. Tal. Mas é muita gente. Não, é uma galera que está reclamando. Ou são os mais... precisamos entender isso, entendeu? É um desafio. A gente está passando por uma época onde a gente tem esse mix de gerações. Inclusive, até vi recentemente, super interessante, que estão recontratando outras gerações. Está em alta. Muito legal, eu acho isso, porque a gente viveu uma onda de agora é só galera, só gente jovem, vamos reciclar. Mas também precisamos fazer um mix disso, né? O que a gente estava conversando com a Naga, né, que assim, você tem hoje a inteligência artificial, que não necessariamente precisa ser um moleque jovem, porque essa fase passou de implementação de tecnologia. Agora tem implementação do olhar crítico, né, do pensamento crítico para poder fazer o output, né? Então, assim, o que a inteligência artificial te traz, né? E como é que você vai identificar o que é alucinação, como é que você vai trabalhar aquilo, se aquilo de fato é verdadeiro ou não. Então, o pessoal com mais experiência, mais tempo de business, vai conseguir ter um rendimento e um resultado melhor, né? Começa a ter um equilíbrio, né? Eu lembro que no passado, eu ainda trabalhei muitos anos num grupo, né? Cimento. E na época se falava muito assim, a gente precisa de um gerente de 25 anos, né? Com 20 anos de experiência. Com uma experiência de pelo menos 7, 8 anos né? Aí você pega e fala assim, é um perfil que não existe, né? Como é que você vai ter um cara de 25 anos com 10 anos de experiência? A não ser que seja carta marcada, né? Se formou e já foi para o sobrinho. Mas não sei nem como, né? É um sobrinho, né? Sobrinho. Poxa, se formou e já foi ser diretor. Então, eu lembro disso, né?
até alguma deve lembrar disso, que também é da era de RH, isso era uma coisa que foram cada vez subindo a régua, colocando umas coisas, e chegou num ponto que a gente percebe que esse perfil não existe, e hoje as empresas, a gente acompanha, eu leio muito aí a respeito de RH, análise de passives mesmo, a gente lê muito, a gente vê a dificuldade que o gestor tem na contratação com profissionais novos, porque eles acabam não estando ou engajados com a empresa, né? Alinhados à missão, isso visão é e valores, propósito, seja, né? seja lá como for, né? Mas o fit cultural que eles chamam. e aí a gente vê assim, uma moçada aí de 20, 25 anos, né? Que para mudar era muito rápido, e a gente percebeu isso muito depois da pandemia, que assim, eu tenho que voltar, então eu vou sair daqui e vou trabalhar em outro lugar, entendeu? E esses gestores, né, eles olharam e falaram assim, tá bom, eu não vou te contratar, mas vou contratar uma pessoa, né, com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, que essa pessoa é fiel. Que vai se engajar. ela valoriza aquilo, né? Hoje os mais jovens, eles têm um perfil de mergulhar onde eles estão, mas não tem problema sair da piscina. Né? Então, as empresas estão contratando, enfim, mas investem, né? Porque uma contratação é um investimento. Não, é um investimento, mas o perfil não deixa ele amarrado aquilo, né? Ele vai naquilo, ele trabalha naquilo, ele se empenha, mas é algo que ele faz, poxa, cansei, ou não é isso para mim? Qual que é o próximo nível desse videogame aqui, né? Exato, eu vou para outra, não tem mais aquele vínculo, né? Mas é algo, assim, eu não tenho a poção mágica, mas é algo para a gente refletir bastante sobre isso. Não, eu acho que isso impacta muito na questão do ambiente, né? Até quando vocês vão conceituar, vão entender, né? Porque você pega startups aí, tem um perfil completamente diferente. E aproveitando isso, não é ser fã, né? O público jovem tem que ser fã do escritório. Não é isso. Acabou aquela famosa onda Google, né? Parou aquilo, não é isso, né? O público mais jovem, essa geração millennials, eles não é que eles querem ir para o escritório divertido. Não é isso. Eu quero ter um tobogã, eu quero ter um pimbolim. Não é isso. Ele quer ter a privacidade dele, ele quer ter o local ideal para ele. Então, essa onda do fã, já não graças a Deus, acabou. Porque aquilo se notava que aquilo ia passar. Efêmero, muito efêmero. O ambiente ajuda, mas a cultura, a oportunidade de carreira, você tem uma liderança que escuta, né? Isso acaba fazendo com que o jovem permaneça por mais tempo, assim, engaje mais, né? Ou dê mais resultados. Mas aí você tem um problema, né? Porque você tem uma liderança. Liderança sempre foi uma pedra no sapato de todo RH, por exemplo. Que sempre vai ter uma cobrança a mais em função do que o mercado está passando, então o líder vai ter que se preparar, então sai o líder que sabe tudo, vem o líder vulnerável que não sabe, que se abre, que é humano, como se nenhum outro líder fosse humano. Né? Então acho que nesse caso o ambiente ele ajuda, mas aí é o tal negócio do change management, né? Que também não adianta você ter uma casa bonita se os moradores continuam pensando como 20, 30, 40 anos atrás. E aí eu me pergunto, até que ponto o change management vai interferir nessa geração? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Porque, de novo, é um perfil diferenciado. Então, na época que eu fazia com grandes empresas, mas era uma geração mais alta. Tinha, obviamente, os mais novos, mas não era ainda como hoje está no mercado. Então, eu não sei se
chegar para eles e falar, olha, vocês têm a possibilidade de trabalhar assim e tal. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não vou dar bola para o que ele está falando, entendeu? Não tem apego. Então, eu tenho essa pergunta no ar. Podemos até ir atrás dessa informação, porque eu acho bem interessante, de como a gente pode influenciar o comportamento dessa geração de alguma maneira, pelo menos nos ambientes corporativos, né? Que, retenção, né? Pensando retenção. alto, né? Pode ser, olha, eles gostam muito de, sei lá, chegar e tomar um banho. Todo mundo quer chegar e tomar um banho. Mesmo que não venha de bike, mas quer ter um espaço. Pode ser algo que, para eles, seja mais importante do que ter uma mesa confortável. Nesses projetos, nesses anos todos de carreira, né, teve algum projeto que foi muito transformador para você ou para o cliente? Olha, acho que desafios teve vários, né? Mas... Tirando o banco que você entrou na sexta-feira e saiu no E um andar por semana. Uma rave, né? Foi praticamente isso. O mais engraçado é que você dormia, não era só você, né? Tinha vários dormindo. Vou dormir aqui, vou dormir ali. Você está dormindo no meu lugar. Né? Então. Olha, eu acho que um que foi bem desafiador foi Cacau Show. Você fez. Foi assim. A fábrica e o escritório. O escritório da fábrica. Ali da casa foi. Eu trabalhava na TIE na época, né? Obviamente tinha um time enorme envolvido, mas era um projeto porque o Alexandre também é um gênio, né? Sim. Então, inquieto, né? Nossa, e aí as reuniões eram regadas a chocolate e eram fantásticas, porque tinham várias ideias. Vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, faz assim e tal. Então é um projeto que foi crescendo junto, isso foi muito legal. E era aquela coisa assim, 6 da manhã reunião, 8 da noite reunião, não tinha problema, porque a gente estava tão envolvido e tão fascinado com a magia e você ia junto com ele, ia mudando, com um projeto maravilhoso, né? O Sérgio Casas trabalhou comigo nesse projeto lá, meu. Esse era um outro cara também que me fez muito aprendo arquitetura com ele até hoje, muito, inclusive. Sérgio Casas. Um arquiteto maravilhoso. E não tem nada a ver com aquela substância do chocolate, né? O THC, né? Não pode ser. Pode ser, porque as reuniões eram regadas a trufas. Pois é. A gente passava o dia comendo chocolate, então, nossa, as ideias eram milhares. Mas acho que foi um projeto muito inovador, até mesmo com a pintura do lado de fora, né? Do Cobra. Tudo. Sensacional. Nada igual, né? Foi um outro projeto que foi bem também desafiador, que a chegada deles no Brasil da CNN ali. CNN. Né? Também foi um projeto complexo, porque além de toda a imagem da empresa, tinha a questão de tecnologia, técnica, né? Então foi muito legal também. Ele é na Paulista, né? Que é na Paulista, que era no mesmo prédio que eu dormia. Uhum. Justamente. Depois de anos eu voltei para lá no mesmo prédio. Foi muito, quase emocionante, foi. Mas também tenho vários, assim, a gente não precisa falar de projetos grandes, projetos mesmo pequenos e médios, com a própria, já com o meu escritório mesmo. Esse de Santo André, que era uma coisa... Eles estavam no escritório em Mauá, super pequeno, mal acomodados. Foram para aqueles... A empresa deles fez isso, ó. Fez isso. Eles estão já pensando em pegar mais um andar. Então, quer dizer... Tecnologia? Não. Não. É mobiliário. Mobiliário? Imóveis. E qual foi teu primeiro projeto? Nossa, boa pergunta, assim. Porque assim, você a gente sabe que a primeira intervenção foi na casa da sua avó, mas... Sim, mas na corporativa, né? Mas eu não consegui nem intervir, né? Casa de ferreiro, espiritual, né? Imagina, qualquer palpite que eu dava ali não era aceito. Olha, eu acho que o primeiro projeto corporativo foi esse do banco, porque foi a Piratininga, um escritório super conceituado, né? Foram um dos pioneiros em fazer corporativo, né?
até hoje faz projetos maravilhosos, tem um traço maravilhoso. E eu acho que a minha primeira experiência corporativa foi o banco. Não dá para falar que foi o melhor projeto, né? Mas acho que talvez tenha talvez seja o projeto que talvez tenha adquirido mais conhecimento. Foi uma injeção na veia, né? Tanto de projeto como de obra, de construção, de orçamentos, enfim, acho que foi um grande aprendizado ali. Renata, o pessoal lá que eu trabalhei. Sensacional. Muito, maravilhoso. Mas falar assim, um projeto preferido, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, sendo bem sincero. Não, eu tenho um projeto preferido. Eu tenho uma agência na Vila Madalena ali, a Future Brand. Foi um projeto maravilhoso, assim, adorei fazer. Também envolvimento com o cliente. Carvalho, Irata. Exato, exatamente. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Rogério Bataliese, não? Não. O CEO agora deles lá. Jovem. Esqueci o nome dele, mas eu peguei o Irata na época. E aí eles tinham um time de concepção, criação maravilhoso. Maravilhoso. Então foi um projeto feito a 12 mãos. Eles são arquitetos, né? Exato. O Carvalho, o Carvalho e o Irata são arquitetos. Então, assim, era uma delícia fazer com eles. E aí, mesmo com eles ainda levaram um time de criação. Foi assim, ficou maravilhoso, ficou lindo. Então eu tava com o time da TIE junto, né? Você imagina, sentava na mesa, ideias, era brainstorming, doidado, assim. E foi nascendo, foi criando, vamos tirar a viga, vai jogar fora a viga? Não, vou fazer o balcão virou uma viga metálica, o balcão da entrada. Não, ia ser jogada fora, porque a gente cortou do prédio e tal, então, não vamos tirar daqui, ele vai continuar no prédio, mas do outro jeito. Então, aquilo para mim foi uma aula de brainstorm, de concepção, foi muito bom, foi gostoso de fazer. Marcelo, a gente está chegando ao fim, né? Nosso bate-papo aqui. Boa conversa. É gostoso quando a conversa flui assim, flui, né? Muito bem, muito bom ouvir você. Mas eu gosto muito de perguntar assim, o que é arquitetura? O que é ser arquiteto para você? Então, até porque isso a gente leva para os jovens que estão entrando nesse segmento, né? Eu admiro muito os médicos. Sempre falo que médico nasceu médico, né? Para ser médico, ele tem que nascer médico. E eu acho que arquiteto é a mesma coisa. Alguém que entra num espaço vazio e consegue, na mente, visualizar como vai ficar, né? Eu acho que tem algo diferente na história. Eu acho que, para mim, do meu ponto de vista, ser arquiteto é poder fazer o bem para as pessoas. É um lema de vida meu. E como que eu posso fazer isso sendo arquiteto? Construindo espaços para elas viverem bem. Seja residencial, seja trabalhar. A gente passa 2/3 da nossa vida, quase 2/3 da nossa vida no escritório. É maluco isso, né? Trabalhando. Então, criar um espaço onde eles possam trabalhar felizes, de uma maneira correta, organizada, porque o projeto de arquitetura corporativo, ele organiza a sua cabeça, né? Ele tem um fluxo, ele tem uma direção, né? Ele não é uma bagunça. Então, acho que eu me sinto feliz por poder contribuir, como eu falei aqui, minha maior felicidade é quando o cliente fala assim, poxa, obrigado, ficou ótimo. Bom, já passei por processos que financeiramente não foram bons, mas que eu recebi essa resposta no final e que eu falei, valeu, cumpriu a missão. Então, acho que para mim arquiteto é isso, é conseguir conceber, criar um espaço que vai fazer bem para os outros. Perfeito. Marcelo, obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Eu vejo vários amigos participando aqui, eu falo, poxa, que bom, ótimo estar aqui também. Muito obrigado.
Obrigado a vocês que acompanharam o programa com o patrocínio da Cavalete e a gente se vê em breve.